Então, eu quero convidar você nesse momento para orar junto comigo, para interceder pela sua vida, no nome de Jesus. Amém? Então, se você puder, e se você quiser, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante de Ti nós apresentamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que o Senhor olhe para cada pessoa que entra nessa live, Senhor. Seja ela que está aqui como espectador, seguidor, essa que está na For You, meu Pai, visita cada pessoa agora, Deus. Eu não sei a dificuldade que essa pessoa tem passado, os problemas. Talvez a cabeça dela está pensando em diversas coisas, diversos problemas. E ela precisa de uma resposta. Ela precisa de uma mudança. Ela precisa de algo na vida dela que seja o cano de escape para poder ela continuar seguindo. Então que nesse momento, ó Pai, o Senhor venha abrir portas e janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Cura quem está doente. Liberta aquele que está se sentindo totalmente longe, desprezado, angustiado por algo. Que o Senhor venha arrancar toda a ansiedade. Que o Senhor venha libertar essa pessoa da depressão, das tristezas, das coisas que tem causado na vida dela, coisas que deixam ela triste. Pai, que hoje, segunda-feira, seja o início de mais uma semana de respostas e de bênçãos. Que seja um início que essa pessoa ela vai lutar, vai orar e vai interceder para ser totalmente abençoada. E eu entrego, Deus, essa live em tuas mãos. Eu entrego a vida de cada pessoa diante do teu trono, Pai. E que o Senhor cuide da gente. Cuide do nosso coração, ó Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade. Que o Senhor fale através da palavra, que o Senhor fale através de mim, para poder chegar até o coração daquele que necessita, Deus. E eu entrego tudo em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente. Sejam muito bem-vindos, tá? Mais uma vez. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Rosiane. Bom dia, minhas amadas. Eu vou desligar aqui esse som para poder você ouvir melhor a mensagem que hoje Deus quer falar ao seu coração. Bom dia, André. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Maria Piedade. Está escrito no livro de João. Abra aí a sua Bíblia, por favor, se você tiver. Abra aí no livro de João, capítulo 14, versículo 5. João, capítulo 14, versículo 5. E aí você já anota. Ângela, eu não estou com a Bíblia porque eu estou já no metrô, eu estou no trem e não vai dar. E aí eu vou anotar para depois eu ler. Eu vou só acompanhar. Tá certo, tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Então escuta bem. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário,
O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, e o Pai está em mim. E pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Ângela, eu ainda não entendi essa mensagem, porque você leu, né? E ainda não explicou. A gente vai explicar agora. Ora, o Senhor Jesus, bom dia, Valdete, a paz. O Senhor Jesus, ele estava falando com os discípulos e Tomé, né? Aquele homem cheio de dúvidas, que duvidou que Jesus não tinha ressuscitado e só acreditaria se colocasse o dedo na mão de Jesus, né? De fato, ele disse assim: Senhor, não sabemos aonde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus o tempo todo, né? Bom dia, pérola preciosa. O Senhor Jesus o tempo todo falava que ia de volta para Deus. Ele era filho de Deus aqui na terra, que veio para salvar os perdidos, mostrar o poder de Deus, mostrar a cura, a libertação, a ressuscitação, mostrar a salvação, né, para as pessoas. E mesmo assim, os discípulos que ficavam perto de Jesus ainda tinham dúvidas. Obrigada, Verônica. E aí, Jesus, na maior calma, na maior tranquilidade, ainda disse: respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, Jesus já estava mostrando para eles o tempo inteiro que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. Bom dia, Márcia. Mas mesmo assim, Tomé e Filipe tinham dúvidas. E olha que eles viram com os próprios olhos ali, junto com Jesus, os milagres. Ora, Ângela, mas hoje Jesus não está no meio de nós. Ele não está em carne física, mas está em espírito. Mas como assim espírito? Quando a gente ora, a gente intercede em oração, a gente sente o milagre de Deus na nossa vida. É assim que a gente vê Jesus. A gente sabe pela fé que Jesus existiu nesse mundo. A gente sabe pela fé que o Senhor Jesus está no meio de nós. Então, diz aqui: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a gente não vai ao Pai, a Deus, se a gente não invocar o nome de Jesus. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então, se eu conheço a Jesus, se eu busco ao Senhor Jesus, então eu conheço o meu Pai chamado Deus, né? Então, se eu quero chegar até Deus, então eu tenho que invocar o nome do Senhor Jesus, que era filho. E aí Jesus fala: se vocês, né, realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Então, quando a gente começa a falar com Deus, quando a gente começa a falar com o Senhor Jesus, é a mesma coisa da gente estar ali, ó, conversando com Deus. A gente conhece o Senhor Deus. E nessa ligação que a gente tem, então, é você, Jesus e Deus. É uma escada que você chega até a Ele. Então, eu estou indo no caminho, eu conheci a verdade, que é o Senhor Jesus, e Deus, que é a vida. Está entendendo? Então, eu tenho o caminho para seguir. Eu conheci a verdade que me libertou. Você pode conhecer a verdade que pode te libertar das tuas aflições, dos teus problemas, das tuas dificuldades. Você pode conhecer a verdade. Quem é a verdade? Senhor Jesus Cristo.
Ele é que nos liberta. E você pode ter vida e vida com abundância. Deus. E aí Jesus respondeu, vocês, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe ainda veio mais dúvida, né, de Filipe. Então Jesus disse, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quer dizer, Jesus lançou a pergunta para Filipe, espera aí, esse tempo todinho eu estava no meio de vocês, você ainda não me conhece? Né? Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, se eu estou aqui? Né? Jesus estava ali, junto com ele ainda duvidou. Quantas pessoas hoje duvidam, né? Tan Lima, bom dia, duvidam do poder de Deus. Quantas pessoas hoje duvidam que Jesus existe? Quantas pessoas, né, são assim? Feito Filipe, feito Tomé, só acredito vendo. Eu só acredito que Deus existe se eu ver Jesus ou Deus na minha frente. Mas Jesus e Deus não vai descer para te mostrar ele em carne viva. Ele já veio. Ele já está no céu. Quando ele vier, vai ser para buscar a sua igreja, mas a sua igreja que for fiel a ele. Só isso. Mas hoje tem muitas pessoas que são desacreditadas, né? Desacreditadas do poder de Deus, desacreditadas de Deus, desacreditadas de Jesus. E aí você diz assim, mas eu não acredito em Deus porque a minha vida está uma derrota, a minha vida está destruída, a minha vida não vai para frente, mas não vai para frente é por causa de Deus? Não. É por causa do Senhor Jesus? Não, porque o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu tenho, né, buscado a Deus, eu sei que o caminho é Jesus e eu vou ter vida, então eu vou buscar. Eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar olhando para o teto. Eu não vou desacreditar. Eu tenho a certeza e pela fé que eu vou ser abençoado um dia. Mas tem gente que não é assim, né? Há tantos anos você está dizendo, mas a minha vida nunca mudou. E até agora não vai mudar. Não vai mudar porque você mesmo está determinando na sua boca a maldição. Olha, a palavra que sai da nossa boca tem que ser de bênção. Da nossa boca não pode estar saindo sempre maldição. Você é que tem que determinar que Deus seja com você em tudo que você faz. Então, por que Jesus fala que da nossa boca tem que sair sim ou não? Né? Porque a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter decisões a ser tomadas. Então, quando eu falo que a minha vida nunca vai ter solução, que a minha vida não vai mudar, que a minha vida vai continuar a mesma derrota, eu estou lançando a maldição contra mim. E aí eu esqueço que Deus, ele nos dá vida e vida com abundância. Eu esqueço que Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu esqueço. Mas, Ângela, eu já ouvi falar. Mas, mesmo assim, eu continuo olhando com os meus olhos a minha vida do jeito que está. É crise de ansiedade, é depressão, é falta de alimento, é desemprego, é doença, é tudo. Então, eu tô assim, com o meu pé atrás, desacreditada, desacreditado. Mas, olha, gente, se a palavra de Deus aqui é verdade, ela não é mentirosa. Eu creio que quando a gente tem uma ligação direta com Deus, quando a gente começa a fazer propósitos de oração, Deus vai e nos abençoa. Pode demorar? Pode demorar. Mas vai chegar na hora certa e no tempo certo. Você vai ver que quando começar a vir as bênçãos, você vai dizer assim, nossa, eu nem esperava esse milagre agora. Eu nem esperava essa bênção agora e Deus vai lá e faz. Deus vai lá e faz por você. E aí Jesus fala aqui, creiam em mim, quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, e pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ora, Jesus ainda por fora teve que mostrar, provar para os discípulos, que eles tinham que crer, acreditar, porque eles viram na frente deles paralítico andar, cego enxergar, pessoas sendo ressuscitadas, leprosos sendo limpos.
Maior prova que teve na época, Lázaro, há 4 dias morto, já com mau cheiro, já com mau cheiro. E aí, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. 4 dias, gente. Maior prova foi essa. Obrigada pelo ritmo, Pedro. E aí, os discípulos, né? Os discípulos viram isso. Que prova maior eles queriam? Né? Do menino, que o adolescente que estava morto também, que Jesus foi lá, tocou no menino, o menino ressuscitou. Dos leprosos que estavam com a pele, né, cheia de feridas, que também foram limpos. Então, Deus, o Senhor Jesus, aqueles creiam em mim. Jesus acho que já estava quase dizendo assim, pelo amor de Deus, creiam que eu sou filho de Deus. Creiam, vocês estão duvidando que eu sou filho de Deus? Porque as obras que vocês viram aqui nessa terra, não é possível. E aí ele disse aqui, aquele que crê em mim fará até obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Veja que coisa que Deus está lançando para você, meu filho. O Senhor Jesus foi para o Pai, mas Ele deixou o seu Espírito aqui na terra. E Ele está dizendo que você pode fazer obras igual a Ele, no nome do Senhor Jesus. Como assim, Ângela? Quando eu começar a buscar a Deus, buscar a presença de Deus, o Espírito de Deus dentro de mim, se eu começar a orar e pedir uma resposta, um milagre, Deus vai me responder. É isso que Deus está falando aqui. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Olha que coisa, né? Você pode orar para curar. Você pode orar para prosperar. Você pode orar por alguém. Está entendendo que responsabilidade Deus deu na nossa mão, conforme, né? A gente está aqui nessa terra, a gente está sendo privilegiado. Privilegiado. Mas, para eu fazer isso, eu tenho que ter uma intimidade com Deus. Eu tenho que ter uma ligação com Deus. E nessa ligação com Deus, eu farei obras maiores do que Deus fez. Vai com Deus, Deus te abençoe. Amém? Deus está dizendo. Porque Ele disse assim, eu vou para o Pai, mas vocês serão abençoados. Vocês farão obras que eu já fiz. O Senhor Jesus está dizendo aqui, gente. Leia lá o versículo 12, você que está aí com a sua Bíblia aberta. Está bem frisado aqui. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Mas você só vai poder fazer isso se você tiver intimidade com Deus. Não é qualquer pessoa. Não é. Não é aquela pessoa que está na prostituição e vai orar por você e vai dizer assim, seja curado. Não vai acontecer nada. Aquela pessoa que está em erro, não vai acontecer nada. Por quê? Estou em erro, estou em pecado. Como é que eu vou orar por aquele outro? Não tem como. Eu tenho que estar o quê? Santificado. De corpo, alma e espírito. Mas, Ângela, mas é difícil, eu sou pecador. Jesus era santo, mas Jesus deixou a sua presença aqui na terra para que a gente se santificasse e fosse diferente. Por que sempre a gente fala que nós aqui temos que sempre estar em oração a Deus? Porque se a gente tiver sempre em oração a Deus e tirando tudo aquilo que está dentro da gente de ruim, a gente começa a receber a bênção de Deus, a presença de Deus sobre nós. E aí Jesus diz assim, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quer dizer, no nome do Senhor Jesus, seja curado.
No nome do Senhor Jesus, seja liberto. No nome do Senhor Jesus, abram as portas. O nome do Senhor Jesus tem poder e autoridade para te curar, libertar, prosperar, ressuscitar, no nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que vai fazer mudar totalmente a tua história e a tua vida. E aí, para finalizar, no versículo 14 que diz: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha, vocês estão vendo a grandiosidade dessa mensagem na tua vida nessa manhã? No nome do Senhor Jesus. Quando você, não sei se vocês percebem isso, mas todas as vezes quando a gente vai orar, a gente fala no nome do Senhor Jesus, que tem poder e autoridade para abençoar a tua vida. Senhor Jesus, você, Senhor Jesus e Deus, né? O caminho que você está procurando, a verdade que é o Senhor Jesus e a vida que é Deus para você. Então hoje, segunda-feira, né, iniciando, Deus fala: obedeçam os meus mandamentos e serás feliz. Falem, né? Tudo que vocês pedirem no nome de Jesus, o Pai será glorificado. Então Deus, ele não dá uma pedra, nem vai dar uma cobra para você, feito eu disse a mensagem anterior, né, da semana passada. O Senhor Jesus, ele vai te dar o melhor. Ele vai te dar o melhor dessa terra. Mas para eu poder comer o melhor dessa terra, eu tenho que conhecer o meu Pai. Como é que eu conheço o meu Pai? Eu orando ao Senhor Jesus e conhecerei o meu Pai, Deus que está no céu. Não ser como Filipe e nem ser como Tomé. Não duvide do poder de Deus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Quando às vezes acontece da gente, né, ter alguns problemas no nosso caminho, como problemas familiares, problemas de doença, né, problemas psicológicos principalmente, aí você diz assim, mas será que Deus não está comigo, não está vendo a minha situação? É como se eu tivesse, Deus fica aqui. E aí eu começo a colocar a dúvida no caminho. Mas você não tem que colocar a dúvida feito Tomé e feito, né, feito Filipe. Você tem que pensar, não, no nome de Jesus eu vou vencer. Confia, gente. Confia nesse Deus. Confia que Deus, que o Senhor Jesus vai fazer o milagre na tua vida. Não fica duvidando, feito esses discípulos que duvidaram. Olha, o Senhor Jesus, veja que coisa, né? O Senhor Jesus estava o tempo inteiro com eles, em vida, em pessoa, ali, fazendo o milagre acontecer. Hoje a gente não vê o Senhor Jesus de face a face assim, né, dessa forma, como um homem. Mas a gente sente que Ele está perto da gente o tempo inteiro. A gente, quando a gente ora, a gente tem a certeza. Quando você ora no nome de Jesus, você tem que sentir a certeza dentro de você que Ele está contigo. Você não pode estar duvidando. Porque a dúvida é incerteza, a dúvida é insegurança. Mas, Ângela, eu estou tendo síndrome do pânico. Síndrome do pânico também não é insegurança? Ansiedade também não é insegurança? A depressão também não é insegurança? Tudo isso é insegurança. Insegurança daquilo que talvez vá acontecer. Poxa, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Você fica com aquela coisa na tua cabeça. Eu acho que não vai dar certo. Aí você começa a sentir palpitação, você começa a sentir agonia, porque você não está se lançando nos braços de Deus, confiando em Deus. Confia. Deixa Deus trabalhar na tua vida.
Às vezes você quer agir, né? Você quer agir por Deus, né? Você quer agir por Deus. Deixa Deus agir por você, seja o contrário, né? Deixa Deus agir por você. Não queira deixar a carroça passar na frente dos bois. Deixa os bois guiarem a carroça. E se você deixar a carroça passar na frente dos bois, o boi vai passar por você e destruir tudo. Né? O ditado que diz. Não queira, né, salvar os outros e você esquecer de se salvar também. Se salvem. Se olhem. O que foi que eu falei semana passada? Que vocês têm que olhar para você. Vocês têm que olhar para você. Ora, quando você vai salvar alguém, quando a palavra de Deus diz assim: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu amo o meu próximo. Entendeu? Então, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar. Mas, Ângela, ninguém tem me valorizado. Ninguém tem olhado para mim. Nem marido, nem esposa, nem filho, nem ninguém. Mas olha, gente, você tem que se amar, você tem que se olhar, você tem que se cuidar. Você tem que começar a buscar ao Senhor Deus em primeiro lugar. Diz a palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu busco primeiro as coisas de Deus, tudo que tiver à minha volta vai ser acrescentado. Então, peçam no nome do Senhor Jesus, que tem poder e autoridade para curar, libertar, te salvar e tirar você da situação que você está vivendo. Você tem passado por uns perrengues, né? Eu sei, tem gente aqui que já conversou comigo, né, seus problemas. Eu sei, várias pessoas já conversaram comigo aqui. Mas você que conversou comigo, pensa, quanto tempo você vai ficar nessa situação se você não tomar atitude? Você tem que tomar atitude. Você mesmo tem que dizer assim: não basta, eu não aguento mais. Jesus, o Senhor está vendo. Você tem que chegar para Jesus e falar: Jesus, o Senhor está vendo a minha situação? Eu não quero mais isso para mim. E o que está me faltando? Você, olha, quando eu comecei no Evangelho, quando acontecia alguma coisa comigo assim, eu dizia assim: Jesus, o que está acontecendo comigo? O que está de errado comigo? Porque se tem alguma coisa me faltando, me mostra. Eu preciso saber para mudar, para ser diferente. Porque não é possível, Senhor. Não é possível estar passando por isso, isso, isso e isso. Você pode chegar e confrontar Jesus para perguntar: Deus, me mostra, por favor. Eu estou começando no teu evangelho agora. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento. Bom dia, José. Feito Filipe, feito Tomé, não tinha entendimento algum, não tinha conhecimento. Eles estavam ali, ó, escutando Jesus, mas mesmo assim, estava com a cabeça tapada. Desculpa até a minha ignorância, o jeito de falar assim. Não estou chamando você de cabeça tapada, tá? Mas eu estou falando assim, eles tinham assim. Eles eram assim. Que mesmo tendo Jesus ali em corpo presente, eles achavam que, como é que eu vou saber qual sinal eles queriam ver? A gente não precisa ver antes, a gente precisa crer antes. Deus está falando, o Senhor Jesus, creiam em mim, creiam, acreditem que você vai conseguir. Você pode, você consegue e você vai conquistar, mas você tem que crer, meu amigo. Você tem que crer, minha amiga. Você tem que acreditar que o Senhor Jesus pode te libertar e te curar. Que o Senhor Jesus pode abrir portas de emprego, de trabalho para você. Que o Senhor Jesus pode prosperar a tua empresa de uma forma totalmente sobrenatural. E você diz assim: poxa, como foi que aconteceu isso?
Está entendendo o que eu quero dizer? Você tem que crer, você tem que acreditar que Jesus está com você. É no nome do Senhor Jesus. Não é no nome, não é no nome da Maria, não é no nome do José, não é no nome da Ângela, não, é no nome do Senhor Jesus. Está dizendo aqui, tudo no meu nome, tudo será feito. Tudo será feito, Deus vai fazer por você. Então, olha, gente, essa mensagem de hoje é para você que estava desacreditado. É para você que estava totalmente desesperado, sem ter nenhuma, perspectiva de nada. Ah, Ângela, então essa palavra não é para mim, que eu não estou assim. Mas talvez alguma área da tua vida você está observando há muito tempo e você está dizendo assim, poxa, eu gostaria muito que Deus fizesse um milagre na minha vida assim. E por que você não ora a Deus? Por que você não fala com Deus? Quanto tempo faz, bom dia, Leite, quanto tempo faz que você não tem orado a Deus como deveria orar? Talvez você só ora quando é conveniente, talvez você só ora no dia que você está com acocho demais na tua vida, que tem pessoas que são assim, né? Tem gente que só ora quando a coisa está muito apertada. Aí ela, meu Deus, me socorre. Né? Ou então quando está sentindo uma dor muito forte, ou quando alguém está já prestes a falecer, aí você, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Talvez você só faz oração na hora de uma dor extrema. E não é para ser assim. Deus ele está sempre perto de você, todo o tempo. Mesmo se você não estiver tudo feliz, tudo contente, coloca um louvor, vai louvar a Deus. Raclécia, bom dia. Então, não é só na hora do aperto, gente. Na hora que está tudo bem, que eu estou feliz, né? Eu estou aqui com a família, eu estou aqui passeando. Não faz nenhuma oração, nem na hora de sair de casa. Quando foi a última vez que antes de sair de casa você fez uma oração? Você lembra? No nome de Jesus? Quando foi a última vez que você fez uma oração antes de você comer? Ou de apresentar um currículo, ou de fazer algo na sua empresa? Quando foi a última vez que você acordou e apresentou a tua vida na mão de Deus? Você lembra? No nome do Senhor Jesus? Aí você diz, não, eu não me lembro. Claro, você não tem feito. Você só faz na hora que se aperta. Então, você não pode ficar, porque será que Deus vai me abençoar? Fazer feito Tomé e Felipe, será que Deus vai me abençoar? Será que Deus... Então, se você está com essa dúvida, é porque você está aqui, ó. Deus está ali, lá embaixo, e você está aqui. Você está dizendo assim, um dia que Deus quiser, Deus me abençoa. Deus quer o tempo inteiro te abençoar. Mas Ele só vai te abençoar quando você tiver uma intimidade com Ele. De dizer, Jesus, eu estou aqui, Pai, olha para mim. Está vendo como é que eu estou? Eu estou passando por isso, 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 isso. Quando você começar a buscar a Deus, botar a Deus, o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida, meu amigo, ninguém vai poder te parar, ninguém vai poder te deter. Ninguém. Ninguém. Às vezes eu fico olhando assim, tem pessoas que começam naquela empolgação, não é? Aquela empolgação, não, porque Jesus vai me abençoar, e aquela coisa toda, só para a gente finalizar e orar, tá? E aí ela vem, entra aqui na live, ela diz, essa palavra foi para mim, essa palavra foi uma bênção, essa palavra, não sei o quê, e ela começa a nos acompanhar e a participar da live. Às vezes ela até vai para a igreja, começa a ir para a igreja, tudo, mas se acontecer algo muito sério, muito, muito, muito sério, ou então ela não consegue deixar as coisas que chamam ela para fazer de errado, aí ela se afasta. Entendeu? Então, tá vendo, Zay? Então aí ela se afasta. E nisso que ela se afasta, ela não quer mais nada. Não é nem comigo, sabe? Não é nem com o pastor, a missionária que pregou. É com Deus. Quando as pessoas se afastam, dizem assim, eu me afastei da igreja. Não é da igreja, ela se afastou mesmo, foi de Deus.
Ela se afastou mesmo, foi de Jesus. Quando a pessoa se afasta, eu estou afastada, eu estou desviada, né? O pessoal fala assim. Não, ela se afastou, não foi da igreja, não. Ela se afastou, foi de Deus mesmo. E aí, não, mas eu não me afastei de Deus, não. Deus é comigo. Eu posso orar em qualquer lugar e Deus vai estar comigo. Claro, se você falar no nome de Jesus, Ele sempre vai estar com você. Mas olha, Deus fala que a gente tem que congregar, né? Congregar, orar. Sempre estar em oração, sempre estar ali em propósito, lendo a palavra da verdade. Então, você, né? Bom dia, Zizi. Tudo que você pedir a Deus no nome do Senhor Jesus, Ele fará o milagre na tua vida. Ele fará. Mas tem que ser com fé. Você tem que crer. Você tem que acreditar que o Senhor Jesus vai ser com você. Amém? Que o Senhor Jesus vai ser contigo. Mas você tem que acreditar, meu amigo. Você não pode ficar, Senhor, eu estou passando por isso hoje, mas eu nem sei se o Senhor vai olhar para mim. Ele está sempre olhando. Mas você não pode deixar que a dúvida seja maior do que a sua crença, né, no milagre que pode acontecer. Amém? Então, quem entendeu essa mensagem nessa manhã, diga amém.